Fala galerinha, nossa aula hoje sobre frações, números mistos e frações impróprias, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, uma fração. Uma fração é quando nós dividimos o inteiro em mais de uma parte, tá bom? Então eu dividi esse aqui inteiro em 4 partes. Então a quantidade de vezes que eu divido esse inteiro, a gente vai colocar aqui no denominador, dividir em 4 partes. E a quantidade de partes que a gente separa, que a gente pinta, que a gente come, no caso se fosse uma pizza aqui, eu vou colocar aqui no numerador, vou indicar no numerador, tá bom? Então aqui, essa fração aqui, lê-se 1/4. Então em frações, a gente vai observar o seguinte aqui, as nomenclaturas especiais, tá bom? Nomenclaturas especiais, elas são essas aqui, ó. Quando o denominador tem o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000. Então essas nomenclaturas especiais são, quando tiver 2 é meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo e milésimo. Qualquer um outro número que não sejam esses aqui que estejam no denominador, a gente vai falar avos. Tá? Avos, por exemplo, 3, 11 avos, tá bom? Então, qualquer um outro, a gente chama de avos. E uma fração, sempre você vai perceber o seguinte, que o numerador, ele vai ser menor do que o denominador. Por exemplo, aqui, ó, 3/5. O 3 é menor do que o 5. Tá bom? E professor, e se o numerador for maior do que o denominador? Então, se o numerador for maior, essa fração será chamada de fração imprópria. Aí nós temos um exemplo aqui. Por exemplo, o Samuel comeu 3 pizzas. Ele comprou 3 pizzas para comer. Né? Aquelas pizzas brotinho, pequenas. Aí ele comeu uma inteira e dividiu todas elas em 3 partes iguais. A primeira pizza ele comeu os 3/3, comeu 3 pedaços. Segunda pizza ele comeu 3/3, comeu os 3 pedaços. Na terceira pizza ele não deu conta mais, ele comeu só um pedaço e sobrou 2. Tá bom? Então, quantos pedaços ao todo ele comeu? Aí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Tá? Então ele comeu 7/3. Então você percebe aqui que o 7 é o numerador que é maior do que o denominador. Então essa fração é denominada imprópria, tá bom? Porque o numerador é maior do que o denominador. Professor, e o que é um número misto? Um número misto, tá? É quando a gente tem um valor numérico e uma fração juntos. Exemplo, eu peguei aqui 2 pizzas e dividi essas pizzas em 6 partes, né? Aí eu chamei meus amigos, comeram aqui essa pizza inteira e comeram mais 4 pedaços dessa pizza, sobrando só 2. Então aqui foi comido, aqui ó, 6/6. E 6 dividido por 6 é 1, ou seja, comeu uma pizza inteira. E nessa outra pizza comeram só 4/6 da pizza. Então, quanto foi que comeram ao todo na pizza? Foi comido 1 inteiro e 4/6, tá bom? 1 inteiro e 4/6. E professor, como é que eu faço para transformar um número misto em fração imprópria? Aí eu tenho esse exemplo aqui, ó. 1 inteiro e 4/6, que foi o exemplo que nós tínhamos dado aqui. Então, 1 inteiro e 4/6 é a mesma coisa que 1 inteiro mais 4/6, tá? O conectivo de mais aqui é E, tá? Então, nós temos aqui 1 inteiro e 4/6. Então, o primeiro passo que nós temos para fazer é o seguinte. Vamos fazer uma soma de frações aqui com denominadores diferentes. Então, o primeiro passo é o seguinte. Eu vou multiplicar o denominador vezes o número inteiro. Então, 1 vezes 6, que é quanto? 6. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o segundo passo, que é somar mais o 4. 6 vezes 1, 6. 6 mais 4, 10. E eu conservo o denominador, tá? E aqui o que foi acontecer? Olha, aqui era um número misto.
1 inteiro e 4 sextos. E se transformou em 10 sextos, que é uma fração imprópria. Tá bom? E agora, professor, como é que eu faço para transformar uma fração imprópria em um número misto? Vocês vão perceber o seguinte, aqui eu tenho, por exemplo, 10 terços. Eu peguei aqui, eu tenho 3 no denominador, ou seja, eu dividi todas as pizzas em 3 partes. O denominador indica sempre a quantidade de partes que eu dividi. Então, bora ver. Eu comi 10 pedaços, né? Então, na primeira pizza eu comi 3 pedaços, 3 terços. Na segunda, comi 3 pedaços. Terceira, 3 pedaços. E na última, eu comi só um pedaço. Então, eu comi quanto? 3, 6, 9, mais 1, 10 pedaços. Só que 3 terços, né, é a mesma coisa que o inteiro, né? Então, eu comi aqui um inteiro, mais um inteiro, mais um inteiro, né, mais um terço. Então, eu comi ao todo 1, 2, 3 inteiros e 1 terço. Mas tem outra forma de descobrir isso? Sim, tem, né? Eu posso descobrir da seguinte forma. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui essa fração imprópria, 10 terços. Eu posso dividir 10 por 3. Ó, 10 dividido por 3, as pizzas estão todas divididas em 3 partes. Então, 10 dividido por 3 é quanto? 3. Porque 3 vezes 3 é 9. E 10 menos 9 é 1. Então, aqui eu sei o número de inteiros que eu tenho, né? De pizzas inteiras que eu comi. Desculpe. Então, eu comi aqui 3 pizzas inteiras e sobrou um número fracionado aqui, tá? Então, eu comi aqui, ó, 3 inteiros e 1 terço. Entendido?